tem uma disposição para apresentar aqui para o nosso internauta, que são do que a gente conseguiu mapear como sendo os potenciais jogadores que podem estar neste campo de enfrentamento entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Então vamos a alguns deles, você que está nos acompanhando no YouTube vai poder ver. Primeiro deles, regulamentação das redes sociais. Ficou claro pela fala da ministra Carmen Lúcia que este é um tema muito relevante. E hoje o presidente do Congresso, aliás, o presidente da Câmara dos Deputados, não do Congresso Nacional, Hugo Mota, deu uma declaração, que está publicada lá no nosso portal tempo.com.br, mostrando assim, o Supremo não deveria mexer nessa história não. Não quer dizer que o Congresso, na avaliação dele, vai fazer alguma coisa, mas quer dizer que o Supremo não deveria tratar deste assunto. Outro ponto que a gente mapeou aqui como potencialmente relevante, claro, transparência e liberação de emendas, né? Essa é a bola da vez que colocou nos últimos meses, né, desde o encerramento do ano passado, do ano legislativo para esse, o grande problema, transparência e liberação das emendas. Também os processos sobre os ataques de 8 de janeiro aos poderes, mencionados pela Fran. Também outro ponto, lei de anistia e crimes permanentes. Essa discussão que voltou à baila, especialmente depois que nós tivemos o filme lá, Ainda Estou Aqui, para falar dos casos de Rubens Paiva e outros. Também tem a ação penal contra os acusados do caso Marielle Franco, que por envolver deputados federais, também acabou fazendo com que houvesse uma mobilização de Congresso para dizer, peraí, o Supremo não vai botar a mão aqui num dos nossos, nós vamos legislar sobre isso, calma lá. E outro, que é um modelo de trabalho nas empresas de aplicativo. Também tem ensejado algumas discussões importantes de gente que diz, não, quem legisla sobre essa história somos nós, e a ausência de alguma discussão é um problema também do Congresso Nacional. Adriana, tem muita coisa que parece ser de uma atuação do Supremo Tribunal Federal pela inação do Congresso. Sim. A ausência de participação do Congresso nas decisões faz com que o Supremo tenha entrado. E eu sempre tenho a dificuldade de dizer onde é que começa uma coisa e termina outra. Onde é que o Congresso tinha que participar, o Supremo tinha de estar, ou vice-versa. O que você vê entre esses possíveis embates no Congresso? O que te chama a atenção? Eu elencaria mais um aí nessa lista, tá, Guilherme? Que é a descriminalização do aborto. É um dos temas também que estão lá no Supremo Tribunal Federal, um tema tanto quanto polêmico, né? E que também esteve em pauta no Congresso. O que mais me chama a atenção em relação a esse assunto, e é sobre ele que eu gostaria de dizer também, é a falta de debate. E a existência de muitos embates. Então, muitas vezes, a gente precisa debater o assunto. E esse é um assunto que a gente precisa discutir para além da pauta de costumes e ir também para um aspecto mais prático do ponto de vista de saúde pública. Então, a gente precisa trazer esse assunto de forma ampla, de forma clara, deixando de lado um pouco a ideologia, e isso é muito difícil, né? Ainda mais com o Congresso, com tantos parlamentares defendendo essas pautas de costumes e que são realmente o que lhes rendem votos, né? Para muitos deles isso é importante. Então, a gente tem essa discussão de descriminalizar o aborto feito por mulheres com até 12 semanas de gestação. Esse assunto reacendeu lá as discussões no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que pode ser pautado e que, se for pautado, pode gerar também uma certa tensão com o Congresso, já que esse é um assunto também que está por lá. Fato é que enquanto há esse jogo de empurra, vamos dizer assim, né, ou enquanto os dois ou as duas esferas não decidem pautar a discussão, mulheres estão morrendo em relação ao aborto ilegal, fazendo abortos e também de uma forma clandestina, de uma forma que não é digna, e a gente precisa trazer essa discussão à tona. Fran, eu queria também trazer a sua avaliação destes 6 pontos elencados por nós, ou outros que você queira evidentemente colocar nessa discussão. Alguns deles lhe chamam mais atenção por ser aqueles que potencialmente podem fazer com que a virulência do debate entre Supremo e Congresso se torne mais visível assim a olho nu?
É emenda, né? É dinheiro, então não tem como ser diferente, porque mexe justamente na parte aí que mais incomoda os parlamentares, né? Tanto é que nas últimas semanas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eles têm sido muito questionados, né, sobre esse tema, e os dois adotam posições parecidas, no sentido de defender as emendas impositivas, criadas lá em 2016, e desde então a gente vê, né, esse Congresso mais forte e um governo cada vez mais dependente de um Congresso Nacional, sem muita moeda de troca ali para trocar, para fazer acordos, para fazer negociações. Isso impacta em qualquer projeto que chega do governo no Congresso Nacional. E, obviamente, no ano passado, quando Flávio Dino decide, né, suspender pagamento, começa a questionar, começa a falar, opa, o que vocês fizeram não está atendendo, então volta de novo. E agora a gente está vendo muito o ministro Flávio Dino agindo em ações específicas de recursos, né? Recursos que são apresentados aí por entidades e tudo, pedindo para que tenha liberação do pagamento da emenda que foi suspensa. E ele mantém o mesmo argumento. A grande questão, e que inflama ainda mais esse debate também, é porque Flávio Dino foi indicado, né, pelo ministro Lula para o Supremo Tribunal Federal, e lá no início, quando essa discussão começou, muito foi se falar do quê, né, que Dino ali estava trabalhando em conjunto com o governo, então o presidente Lula e Alexandre Padilha, que não era nada querido aí por Arthur Lira, né, tiveram que tentar dar uma volta nisso para falar que não é bem assim. Só que o Dino já indicou que não muda isso, né? Tanto é que hoje ele deu uma decisão reiterando que falta transparência em emendas e marcou para o dia 27 uma nova audiência com o governo e também com o Congresso Nacional para tratar sobre isso. Então, vai ser basicamente assim, vai ficar nessa discussão. Câmara e Senado respondendo, e Dino, não está suficiente. A AGU tentando ali ficar no meio termo, porque o que acontece também, né? A partir do momento que Dino suspende qualquer emenda ou questiona de forma mais dura, vamos dizer assim, a primeira reclamação já vai direto ali no governo Lula. Olha, o Dino está fazendo isso e aquilo. E aí vem a AGU no meio, apresentando recurso para o Supremo, tentando mudar isso. E a gente vê os poderes ali justamente se embolando em função dessa questão das emendas, que o orçamento de 2025 nem foi votado ainda, né? Então, tem muita discussão ainda, tanto é que as decisões sobre comissões e tudo, o que leva em conta quem quer comissão da saúde, quem quer comissão daquilo ou de outro, quem vai ter mais dinheiro também para liberar. Então, ou seja, assim, na minha avaliação, continua esse imbróglio, principalmente porque os atores envolvidos também, eles não estão dispostos a sair dessa briga, não. Ô Fran, eu vou usar uma expressão aqui, inglesa na falta... inglesa ou se norte-americana, tá? Na falta de eu encontrar uma definição melhor para esse negócio todo. Money talks, bullshit walks. Enquanto for uma questão relacionada a recursos para as emendas parlamentares que turbinam candidaturas, bases eleitorais, futuros de grupos políticos, turbinam candidaturas de prefeitos, sucessões nos municípios, as próprias manutenções dos deputados federais na condição em que estão, reduzindo a concorrência na base. Então, se você tem muito recurso para destinar com coisas tangíveis para o seu eleitor, naturalmente você faz com que quem não tenha fique também numa condição desfavorecida. Eu acho que este ponto especificamente é uma espécie de assim, cadeado da caixa de Pandora. Se você arrebentar o cadeado, o resultado é todas as outras coisas imprevisíveis, os males contra o Supremo Tribunal Federal, podem sair dessa caixa. Então, assim, aí tem impacto na discussão sobre redes sociais, aí tem impacto na discussão sobre impeachment de ministro, aí tem impacto na discussão sobre impeachment até de presidente da República, se for o caso. Vamos lembrar da PEC também, né? Que passou para decisões monocráticas, né? Isso, já tem coisa. Isso. Me lembro também, Fran, de uma outra discussão que estava acoplada nessa conversa, que era chamada PEC da Bengala, né? De fazer com que ministros tivessem necessariamente que se aposentar mais cedo do que é previsto atualmente pela Constituição. Então também tinha gente que estava usando aquilo para dizer, não, mexe com isso, ministro, para você ver se nós aqui no Congresso não fazemos uma retaliação. Então eu tenho a impressão que assim, de acordo com a relatora Francine Ferreira, estou votando certamente no caso das emendas, e eu acho que, para além disso, elas são definidoras e serão definidoras a partir daquilo que se sair desta conversa
destas decisões do ministro Flávio Dino, da posição do Supremo e de como os dois novos ocupantes das presidências da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, se posicionarão junto com os parlamentares, elas são definidoras para a governabilidade, não é apenas do governo Lula, é para qualquer outro presidente que vier daqui para frente. A gente já tem visto turbinar o poder do Congresso Nacional desde o enfraquecimento da instituição Presidência da República, inclusive com aquelas severos auspícios assim que surgem de vez em quando. Vamos colocar um parlamentarismo aí nessa conversa, vamos discutir aí uma coisinha de modelo diferente, vamos colocar um primeiro-ministro aí que seja escolhido pelo Congresso, porque está muito evidente esse movimento de barganha do Congresso Nacional para ganhar mais poder, mais recurso, para usar o orçamento público para fazer da maneira que quiser, mas sem ter o custo político de ser responsabilizado por boa parte das coisas. É assim, se a economia hoje em dia formal com o atual presidente Lula, com o próximo presidente da República, de direita ou de esquerda, de centro, de onde ele vier, o que acontece hoje é que o Congresso Nacional, com esse modelo de emendas, e por isso me parece que o ministro Flávio Dino está insistindo tanto nisso, porque já falou em outras oportunidades sobre o quanto ele pode ser pernicioso se não tiver transparência, se não for minimamente adequado a um modelo de se apresentar recurso público como se deve, que qualquer outro presidente chegará tão enfraquecido frente ao Congresso que hoje, quem é deputado, senador, tem muito pouco de pagar a conta ou de sofrer os bônus e o ônus, e hoje fica na conta do presidente da República. Então, assim, se a coisa não funcionar, você reclama da economia do presidente ou do ministro da Fazenda. Mas, assim, o Congresso brasileiro não tem responsabilidade se decide não tirar um benefício fiscal ou dar um benefício fiscal, se decide fazer qualquer tipo de movimento. Hoje, com o volume de recursos que tem em mãos, o Congresso é muito pouco responsável pelas críticas públicas que se possa ter. E eu acho que aí é que está o grande desequilíbrio. E por isso, talvez o Supremo vai insistir bastante nesta questão especificamente das emendas. Acho ela super definidora para, assim, o modelo que nós escolhemos de Constituição de 88 está exatamente em xeque para olhar como a relação de equilíbrio entre os poderes se dá nos dias atuais, viu, Fran? Deixa eu só acrescentar uma coisa, porque eu estava conversando com um senador esses dias e ele falou assim, a situação com o Flávio Dino fica ainda mais complicada e mostra que ele realmente não vai recuar, porque Flávio Dino, para a gente lembrar, né? Flávio Dino foi deputado federal, ele foi senador da República, ele foi governador do Maranhão e ele também foi ministro no governo Lula. Então é um cara que veio da política. Então, basicamente, ele conhece como funciona toda essa liberação, tanto do ponto de vista do legislativo, quanto do ponto de vista também do governo federal. Já indicou muita emenda e já recebeu muita emenda na vida, né, Fran? Exatamente. Já pediu muita emenda também, né, como governador. Então, assim, o que eles falam é justamente isso, porque a avaliação é a seguinte, olha, vai pegar o que for possível, porque o cara entende, ele sabe de onde que vem, para quem que pergunta. Então, assim, por isso que até fica essa aposta de que isso vai demorar ainda, a não sei que, enfim, na política tudo muda. Mas tem esse componente também que é interessante da gente citar. Deixa eu perguntar uma Eu estou pensando o seguinte, ainda bem que nada disso que a gente está falando vai acontecer. Sabe por quê, Fran? Sabe por quê? Porque ontem a gente viu, era todo mundo amigo, estava todo mundo feliz, estava todo mundo postando para foto, estava todo mundo falando na independência dos poderes, falando em pautas positivas, falando que tem que caminhar, né, para um Brasil melhor. Então, assim, eu estou certa de que nada disso vai acontecer. No mundo ideal, né, Fran? A gente faz a aposta aqui, né, Adriana? De quanto tempo dura, assim, pra gente pegar o discurso de 3 de janeiro, de 3 de fevereiro, aliás, né, na retomada do Congresso, e dizer assim... olha que beleza. Ó. Onde estão estas pessoas aqui no mês de agosto? O que vocês estão falando? O pau tá quebrando entre todo mundo, mas vocês não diziam. Mas a relação muda, tá? É o mundo ideal e o mundo real, né? Tem uma diferença. A conta não fecha. Exato. Eu fico imaginando em especial, Adriana, a situação da Francine Ferreira, né? Porque ela e nosso time todo de Brasília estão lá lidando, né? Com as pessoas que estão dizendo assim, declaração é essa aqui. O cara garantiu que não briga com este. Aí em off ele conta assim, pelo amor de Deus, detesto, não consigo ver quem é. Passam 6 meses, muda completamente. Aí mais um ano,
muito amigos agora. É uma Só Francine não, aqui também a gente escuta isso de vez em quando. Escuta? É. Não é. Nenhum Oscar foi capaz, nem indicação Oscar foi capaz de unir todos os povos desse país. Então, assim, a situação fica complicada mesmo.